está em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Segunda Coríntios 8. Irmãos, se o culto acabar mais cedo hoje, o pastor não está doente, tá, irmãos? Que hoje são 2 versículos e eu não quis pegar um outro trecho. E eu não preciso ficar falando muita coisa aqui só para passar o tempo, né? Então vamos ser bem práticos para o texto de hoje. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Versículo de número 13. 13, 14 e 15. Obrigado, Emerson. Amém, irmãos? Diz assim, a minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu, ou o que pouco não teve falta. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela nos ensine, que ela nos ilumine e nos ajude a viver conforme discípulos do Senhor, a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Nós estamos seguindo um estudo a cada quarta-feira, nessa carta de 2 Coríntios, e aprendendo a respeito da contribuição, como lidar com as finanças, qual é o propósito do investimento financeiro, das ofertas na casa de Deus. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, porque eles estão separando uma oferta em Corinto para entregar aos irmãos da Judeia. E Paulo está saindo da Macedônia, irá passar em Corinto, coletar a oferta que os irmãos estão ajuntando e levar essa oferta até a Judeia. Como nós vimos aqui, os coríntios já haviam perguntado para Paulo, na verdade eles já haviam se prontificado em levantar, em fazer uma coleta na igreja para ajudar a igreja de Jerusalém, da Judeia. E na carta de 1 Coríntios, eles falam para Paulo a respeito dessa oferta, e lá no capítulo 16, Paulo vai então esclarecer como eles deveriam trazer o dinheiro e fazer a oferta. Os indicativos que dá a Paulo é que eles tinham uma meta, eles tinham um valor que eles disseram para Paulo que eles iriam levantar. E quando chega até o apóstolo Paulo, as notícias na Macedônia de como estavam andando as coisas em Corinto, e provavelmente chega também até Paulo o quanto a igreja de Corinto já havia coletado do valor que eles haviam proposto. Paulo então escreve essa carta de 2 Coríntios, porque aparenta que o valor que a igreja de Corinto havia se proposto ainda não estava tão perto. E Paulo estava preocupado que quando ele chegasse com os irmãos da Macedônia, não tivesse completo o valor, e eles teriam que levantar ofertas ali, organizar ofertas, o que poderia não só atrasar,
o envio da oferta, mas poderia também fazer com que os coríntios passassem vergonha perante os outros irmãos que iam vir da Macedônia. Então Paulo, nesse trecho de 2 Coríntios 8 e 9, ele fala do assunto da coleta e vai dando orientações para que eles façam essa coleta. Já vimos alguma dessas orientações até aqui, e hoje, nós chegamos num local que Paulo vai falar da igualdade. Paulo, na última quarta-feira, eu falei para vocês que Paulo ensinou a respeito da proporcionalidade, que cada um deveria contribuir de forma proporcional ao que ganhava. Ou seja, você coloca um valor, não era uma ordenança, não era um mandamento, mas Paulo dava um conselho. Então a oferta era um conselho que o apóstolo Paulo dava, e este conselho era que eles deveriam dar um valor proporcional. Ou seja, você vai dar proporcional ao que você ganha. Se você ganhar menos, a proporção continua a mesma ou diminui? A proporção é igual, mas vamos lá. O valor, se você colocou um valor, uma proporção no seu coração, você está recebendo um valor menor. Você vai dar menos ou vai dar igual? E menos ou igual? Menos, porque é proporcional, não é por valor. Se você ganhar um aumento e ganhar mais, o valor vai também aumentar, porque é proporcional. A fidelidade não é só dar todos os meses. Quem dá um mês R$1, o outro mês R$2, o outro mês 5, o outro mês 10, o outro mês 100, nunca falhou um mês, é fiel? Sim, porque deu todo mês. Mas e se essa pessoa ganhava 15 mil por mês? Não é. Ela não falhou nenhum mês, mas o que ela deu não é proporcional ao que ela ganha. Agora, se essa pessoa ganha R$500 por mês, R$100, um Bolsa Família, hoje está 600, mas antes era 100 e pouco. O valor que essa pessoa deu é proporcional. Então, a fidelidade dos mordomos de Deus, a fidelidade dos servos de Deus, não é medida pela quantidade, é medida pela proporcionalidade e também pela fidelidade de ser todos os meses, sem falhar. Só que aí Paulo, preocupado com a igreja, pensar o seguinte: olha, eu vou falar que é proporcional e que eles estão atrasados. Pode ser que os irmãos falem assim: olha, eu que não quero passar vergonha frente à igreja da Macedônia, eu vou dar metade do meu salário no próximo domingo. Paulo estava muito preocupado que isso não acontecesse. Não, meta, igreja dá meta, tem uma meta, vamos bater a meta, e a pessoa vai e pesa a mão na oferta. Não, Paulo está dizendo que não pode fazer isso. Versículo anterior, versículo 11, completai agora a obra começada. Completai é o que eles começaram a recolher e é o que tinha meta. Aí ele termina dizendo, olha, segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, não é de acordo com o que tem. Irmãos, se dá dízimo com cartão de crédito? Passa o dízimo no crédito? Não se passa o dízimo no crédito. Não se passa oferta, irmãos, no crédito. A oferta do crédito é do banco. Por isso que está dizendo aqui que oferta, contribuição, dízimo, é de acordo com o que cada um tem. Não se passa no crédito. Se organiza a vida financeira. Ah, pastor, mas não, então de forma nenhuma, oferta nenhuma se faz no crédito.
Hoje, existem pessoas que, por exemplo, ela já vai e passa no crédito, porque ela tem, e ela vai divide em 10 vezes. Por exemplo, uma oferta muito grande para um lugar ou para outro. Tudo bem, é a administração de cada um. Mas a oferta que Paulo está dizendo aqui é de acordo com o que cada um tem, no sentido que você não dê uma oferta que você está contando que você tenha. E se acontecer alguma coisa, o que garante que você vai ter? Então Paulo está dizendo, se comprometa com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. E o ideal, irmãos, aqui, o que a Bíblia está ensinando não é questão financeira de igreja. Isso aqui é ideal para todo mordomo de Deus. Todo cristão que administra o dinheiro de Deus, ou seja, o salário que eu ganho não é meu, é de Deus, ele gasta de acordo com o que ele tem. Porque irmãos, há um perigo. Olha só, eu vou dar uma dica financeira para vocês aqui. Não estou dizendo para vocês seguirem e fazerem dessa forma, mas analisem comigo. Quando se volta a questões financeiras, é necessário prioridade com o dinheiro para a gente ter as coisas. Se a gente não tem prioridade, a gente nunca vai ter nada. Pastor, como assim? E isso não é só dinheiro, vou usar agora a questão do dinheiro, mas tudo. Por exemplo, você chega, imagine que você tem um cartão de crédito. Com o cartão de crédito com limite, você começa a gastar por aquilo que os teus olhos vê. Dá vontade de tomar um sorvete, passa no crédito. Dá vontade de comer uma pizza, passa no crédito. Dá vontade de comprar um tênis, passa no crédito. Passa no crédito, passa no crédito, passa no crédito. Quando chega o final do mês, vem a fatura. Não é? A fatura significa o seguinte, sabe, dê um nome para a sua fatura, se você faz como eu falei. O nome da sua fatura, a partir de hoje, é lista dos desejos. Que ali está tudo o que você desejou. Fala assim, pastor, eu sou bíblico, eu fui como Salomão, nada que o meu olho viu, nada que eu desejei, eu deixei de lado. Eu comprei tudo com o meu cartão de crédito. Só que você tem duas escolhas. Aquilo que você agora tem que pegar um valor, se você não controla o quanto você ia gastar no seu cartão de crédito, só vai gastando, você vai ter que pegar um valor do seu salário para pagar aquela fatura, para liberar crédito para o outro mês, ou para não bloquear, não dar problema no seu nome. Aí, você gastou com o seu cartão, aí você fica com o soborô, não é? O resto que ficou. Aí o resto que ficou é para dízimo, é para oferta, é para as coisas, várias outras coisas. É como que as prioridades ficam para o que sobrou. E a prioridade foi para pagar a minha lista de desejos. Assim, nunca se constrói nada. A primeira parte, as primícias do seu dinheiro tem que ir para as prioridades da sua vida. Qual é a sua prioridade? De todo cristão, a Bíblia fala de primícia, prioridade, é os seus compromissos com Deus. É como que vocês falam assim, Senhor, devia ser reter na fonte. Você é a fonte, caiu ali, você já retém porque é de Deus, você tem que reter na fonte, né? Você é o administrador, você é a receita federal do Senhor, quando cai é você que separa o valor que é de Deus, então você já tem que reter na fonte. Isso falando de prioridade, aí vem as outras prioridades, por exemplo, pastor, a minha outra prioridade é trocar o piso da minha casa. Então, quanto é o seu piso? Pastor, são 3.000 reais. Quantas parcelas você quer fazer? Ou em quantas vezes? Eu preciso guardar 300 por mês. Então, o que você faz?
caiu, retém na fonte, primícia da casa de Deus e 300 do piso. Aí eu vejo o que eu faço com o resto. Tudo que nós queremos fazer, a gente tem que pôr prioridade. Primeiro gasta com as prioridades, depois com a lista de desejos. Ah, pastor, mas aí eu vou chupar só uma bola de sorvete, antes eu chupava 6. Ah, pastor, antes eu tomava 3 coca, eu só vou tomar uma da Mini, quando eu tomar. Mas a sua casa vai ter piso. Você não vai ter vergonha perante Deus nas suas orações, quando você for orar, pedir uma bênção financeira, porque você tem sido fiel na casa de Deus. Você é visto como alguém que administra bem as coisas que Deus te dá. Então, as prioridades vêm primeiro. Aí o texto, Paulo vai falar aí de igualdade. Então, Paulo não quer loucura, não quer que você dê metade. É você coloca o valor. E o valor que você colocar, generoso no seu coração, você não vai falhar. Você vai fazer todos os meses. Só que Paulo está falando que essa oferta dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, é para promover igualdade. Igualdade, é para que haja igualdade. 2 vezes, irmãos, olha só, o versículo 13 diz o seguinte: porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Primeira vez, aí o versículo 14, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. 2 vezes ele usa a palavra igualdade. Ele está falando o seguinte, que no momento não havia igualdade, porque a igreja de Corinto estava passando por um momento bom na vida, tinha em abundância, e a igreja da Judéia estava passando necessidade. Então, aquela igreja que estava tendo uma vida melhor, uma abundância, contribuía com a necessidade da outra igreja para tentar nivelar a balança, para que houvesse igualdade. Então, as ofertas que nós trazemos na casa do Senhor são para promover a igualdade. As ofertas que trazemos à casa do Senhor irão promover a igualdade? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Quando fala para Jesus que aquele dinheiro que aquela mulher gastou, vamos dizer, Judas, foi falar para Jesus, olha, esse óleo poderia ser vendido e pego muito dinheiro e dado aos pobres. Jesus falou o que dos pobres? Os pobres vocês sempre terão no meio de vós. Então, Jesus está dizendo que vai ter igualdade? Não. Sempre haverá necessidade, sempre haverá os pobres. Não haverá, enquanto Jesus não voltar e resetar tudo, não haverá justiça social. Sempre haverá desigualdade. Sempre haverá pobres no meio de vós. Agora, a Bíblia não esclarece o motivo da pobreza, mas sempre vai haver pobres. Só que não é porque sempre vai haver pobres, a gente fala, então já que sempre vai haver pobres, eu não vou ofertar mais. Eu não vou ajudar, por quê? De que adianta? É secar gelo, não é? Ah, vou secar gelo, ofertar na igreja, para mandar dinheiro para o Paquistão, para mandar dinheiro para a Índia, para ajudar os pobres aqui de Mariporã, é secar gelo, sempre vai ter pobre, sempre vai ter gente no Paquistão precisando. Não é essa mentalidade que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo não é pelo objetivo, pelo propósito, porque o propósito sempre vai ter, mas é pela transformação que ocorre em nós, é pela obediência à palavra de Jesus, é pelo ato voluntário da nossa parte.
Quem ganha mais? Quem dá ou quem recebe? Quem é mais abençoado? Quem dá ou quem recebe? Quem dá. Jesus disse, é melhor dar do que receber. Por isso que ele está dizendo, olha, sempre vai ter pobre no meio de vocês, mas não se preocupe em querer mudar o mundo com a oferta de vocês. Se preocupe em querer mudar vocês mesmos através da sua oferta. Mude a si mesmo, entenda, mude a sua mente que é melhor dar. Quando nós aprendemos, somos maduros na nossa vida financeira, relacionado à nossa oferta, nós nos tornamos pessoas que aprendem e vencem a ganância, vencem o pecado de querer sempre guardar o dinheiro, sempre reter. É isso que Jesus quer ensinar à igreja, não ser escravo, não ser avarento. Então, por isso ele diz, é melhor dar do que receber. Aí, Paulo está dizendo o seguinte, a igualdade, na Bíblia, vamos dar porque seremos abençoados, não sermos avarentos, e vamos aliviar a necessidade dos necessitados, mas sempre haverá necessitados. Rapidamente eu gostaria de falar para vocês aqui, eu ia falar mais, mas acabei falando outras coisas. Mas o que esse texto está ensinando para nós, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com política, irmãos. O que eu vou falar aqui tem a ver com a palavra de Deus e a mentalidade humana, a filosofia humana. Existem duas filosofias humanas, chamadas comunismo e socialismo. Essas duas filosofias, elas defendem uma igualdade de bens. O comunismo defende que os bens devem ser todos comuns. E alguns, por que eu estou falando disso? Porque esse texto aqui fala de igualdade. E eu ouvi várias pessoas que defendem o comunismo dizer que a Bíblia ensina o comunismo. Que Paulo aqui está defendendo um tipo de comunismo, dizendo que aqueles que têm mais devem dar aquilo que têm para aliviar as necessidades de quem tem menos, para que todos tenham de forma igual, para que haja igualdade. Ou, por exemplo, quando fala lá em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Que aqueles que tinham casas, tinham bens, eles vendiam, davam o dinheiro aos apóstolos, que distribuía para os necessitados, e todos tinham tudo em comum. E é totalmente diferente a igualdade que a Bíblia ensina, a igualdade de justiça, a igualdade material, da igualdade do comunismo. Tanto o comunismo como o socialismo, eles defendem, isso que eu estou falando para vocês está escrito no Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx. Eles defendem, basicamente, eu vou resumir para vocês o comunismo. Karl Marx criou essa ideia numa época em que havia muito sofrimento. A classe operária trabalhava muito, sofria muito e não tinha direitos trabalhistas como temos hoje. Então havia sim uma desigualdade social. Tudo aonde a lei ela ainda não é madura, ainda não desenvolveu a desigualdade. Então é nessa época que é escrito o Manifesto Comunista. E a ideia era que dentro de uma sociedade comunista, todos têm tudo em comum. As fábricas são de todos. As terras, as fazendas são de todos. As casas são de todos. Não existe propriedade privada. Tudo é de todo mundo. E tudo se divide com todo mundo. Então, é usado o que a fábrica produz, o que as fazendas produzem, e é dividido para aqueles que têm as necessidades.
Tanto que existe um lema, mais ou menos, no Manifesto Comunista, daquele que tem mais capacidade para aquele que tem mais necessidade. É como que aquele que tem capacidade de produzir 10, ele vai ajudar 10. Aquele que tem capacidade de produzir 2, vai ajudar 2. Aquele que tem capacidade de produzir 1000, ele vai ajudar 1000. Parece que é um conto de fábulas. Parece que é um mundo perfeito, onde teremos uma sociedade que todo mundo vai se ajudar. Você acha que funciona, irmãos? Não funciona. Nem o socialismo, nem o comunismo, nem o capitalismo, nada funciona. Sabe por quê? Por causa do pecado do coração do homem. Só que a Bíblia ensina o seguinte: primeiro, do suor do seu rosto comerá o seu pão, o seu fruto. Então não é do suor daquele que é capaz de produzir 1000 que eu tenho que comer do meu. Não é outro que tem que suar para me alimentar. É isso que uma sociedade comum ensina. Cada um tem que suar e produzir do seu pão. Segunda coisa, o comunismo e o socialismo é obrigatório. É o Estado. Se vocês verem os países que tentaram impor, foi a União Soviética, a China, Cuba, o Estado que decide. O que acontece? É o Estado, os governos que vai dizer, olha, essa terra não é mais sua, essa fazenda não é sua, essa fábrica não é sua, e isso não é seu, e o Estado quem divide. Eu posso dizer não para o Estado? Por isso que também não funciona. Quando é na palavra de Deus, há igualdade. Mas eu posso dizer não se eu quiser. Pedro disse para Ananias e Safira, o terreno não era teu? Sim, era teu. Você vendeu porque você quis. E depois você segurou a oferta porque você quis. Então a igualdade bíblica ela é voluntária. Ou seja, se a Bíblia ensinasse um comunismo, o comunismo da Bíblia é cada um dá quanto quer, quando quer, como quer, a hora que quer. É isso que a Bíblia ensina, é voluntário. E segundo, a Bíblia ensina que é o produtor quem dá. O texto termina, versículo 15, dizendo assim, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu, não teve falta. Está se referindo a Êxodo 16, 18, que é a colheita do maná. E está dizendo ali que quem colheu muito maná, não sobrou. E quem colheu pouco maná, não teve falta de maná. Ou seja, as necessidades foram iguais, né? Foram supridas igualmente. Mas a diferença entre a colheita do maná e a Bíblia e o comunismo é que Deus não é o Estado. Como assim, pastor? Por que o senhor está falando isso? Porque eu já vi pessoas falando, olha, está vendo? A Bíblia ensina o comunismo. Aí, ó, Deus, Ele está dividindo de forma igualitária. Quem precisa de 5, recebeu de 5. Quem precisa de 8, recebeu de 8. Só que a sociedade comunista, quem decide e quem divide é o Estado. E na Bíblia, quem dá, quem divide de forma igualitária é o produtor. Deus é aquele que produz o maná. Sim ou não? Então é Ele que deu 5 para um, 8 para o outro e 3 para o outro. Então se fosse aplicar nos nossos dias uma sociedade comunista, biblicamente falando, o comunismo da Bíblia seria da seguinte forma: quem tem fazenda vai colher e vai decidir, olha, para essa eu vou dar 5, para essa eu vou dar 10 e para essa eu vou dar tanto, conforme a necessidade de cada um dela. Mas quem decide e quem dá é aquele que suou e aquele que colheu e aquele que produziu. Não é eu trabalhar, eu ralar, eu sofrer, vem um Estado, vem alguém, toma a mão de tudo aquilo que é meu e divide para outras pessoas. Não é isso que a Bíblia ensina.
Só que a Bíblia ensina assim, o cristão, ele deve ser generoso, não deve ser avarento, deve todos os meses ofertar de forma proporcional para promover a igualdade social. Sim. Igualdade social no seu bairro, igualdade social na sua igreja local, igualdade social na África, no Paquistão. Então, a igreja investe em templo, em luz, em aluguel, investe. Mas a igreja também precisa investir em pessoas. Pessoas. Investir em membros da igreja. Às vezes há desigualdade dentro da igreja e a gente não sabe. Pior ainda, às vezes ter dinheiro parado na conta da igreja e ter um membro precisando e a igreja não sabe. Então a igreja precisa sim ajudar a promover que não haja desigualdade no corpo de Cristo. Amém? Vamos organizar nossas contribuições?